O secretário de Comunicação da Presidência contraiu o novo coronavírus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu o exame de detecção do novo coronavírus na lista dos procedimentos obrigatórios para quem tem plano de saúde quando houver indicação médica. Uma pessoa pode transmitir para dezenas ao mesmo tempo. Algumas instituições começam a optar por deixar funcionários trabalhando em casa. Além dos idosos, também são mais vulneráveis pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa. Na Espanha e Holanda, os principais museus fecharam. A República Tcheca não vai abrir as portas para cidadãos de 15 países. A Diocese de Roma anunciou o fechamento das mais de 900 igrejas até pelo menos 3 de abril. Emmanuel Macron pediu para empresas incentivarem o trabalho em casa. Ele também anunciou que a partir de segunda-feira, todos os estabelecimentos de ensino vão fechar. Já aconteceu em Portugal. No final de dezembro de 2019, as autoridades chinesas alertaram sobre o surgimento de uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan, que fica bem no centro do país. No dia 1º de janeiro, a Agência Americana para a Vigilância e Prevenção de Doenças fechou um grande mercado de peixes e mariscos. Ele poderia estar ligado às primeiras infecções. Foram tomadas então medidas de isolamento de pacientes e as autoridades do país tentaram identificar a origem da doença. Dias depois, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades chinesas anunciaram as primeiras análises sequenciais do vírus e apontaram que os casos de pneumonia eram causados por um novo coronavírus, o Covid-19. Eu sou Matheus Tavares. Eu sou Jordana Neves e você está escutando Falando Sério, o podcast do Dicotomia. Mesmo com medidas preventivas, como isolamento dos doentes e exames de detecção a aeroportos, o vírus se espalhou para outros países, atingindo uma escala mundial. No dia 3 de março, a Itália se tornou o segundo país com maior número de vítimas no mundo, ficando atrás apenas da própria China, o epicentro global da nova doença. No último sábado, 14 de março, foi registrado o maior aumento no número de infecções desde o início da epidemia. Até o momento, mais de 1.800 óbitos e mais de 21 mil contágios foram registrados no país europeu. No dia 12 de fevereiro, a OMS classificou o surto como pandemia. No mundo todo, a Covid-19 já matou mais de 4.500 pessoas. O Brasil não ficou de fora. O país ainda não registrou nenhuma morte, mas já precisa lidar com casos de transmissão comunitária, forma pela qual não é possível identificar o foco da doença. Até o último domingo, 15 de março, o país tinha mais de 120 casos confirmados do novo coronavírus. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais castigados. O Covid-19 é leve na maior parte das vezes, mas se espalha muito rapidamente e pode levar ao colapso do sistema de saúde de um país. Aliás, não só o sistema de saúde, mas também a economia mundial. O Banco Central dos Estados Unidos fez o primeiro corte emergencial nos juros desde a grande crise de 2008. Na Europa e na Ásia, governos já anunciaram medidas para reduzir o impacto da epidemia em seus índices econômicos. Nos últimos dias, nós vimos também que a Bolsa de Valores brasileira enfrentou muita turbulência e registrou quedas. A Bolsa chegou a acionar o circuit breaker e interromper os negócios. É exatamente resultado da piora dos mercados financeiros globais em razão do coronavírus. Nós vamos conversar com Rodrigo Miguel Pinto, ele é economista e assessor de investimento da Futuro Invest e do banco BTG Pactual. Rodrigo, como essa pandemia afeta a economia do mundo? Ela afeta a economia de modo total, desde a cadeia produtiva ao consumo, a infraestrutura de todos os países. Tem um impacto enorme, né? As fábricas deixam de produzir por falta de componentes, falta de matéria-prima, as pessoas deixam de consumir, deixam de executar seu planejamento de consumo porque não saem de casa, não querem viajar. Há um impacto emocional enorme, um medo enorme, os governos também são afetados, porque haverá uma diminuição muito grande na arrecadação de impostos, em alguns países o aumento muito grande dos gastos públicos com prevenção e tratamento da doença. Mas o outro lado que nós não podemos esquecer é que esse impacto ele é passageiro. Nós já enfrentamos outras epidemias também muito graves, e aí nós podemos lembrar de H1N1, Ebola, SARS e outras tantas, e ela tem seu ciclo,
E nós temos que lembrar agora que o epicentro do início dessa disseminação, que foi a China e depois a Coreia do Sul, já estão sob controle. A atividade industrial está praticamente retomada, uma boa parte do comércio já restabeleceu 100% aí do seu trabalho, das suas entregas, e a economia está voltando a se aquecer, voltando à sua normalidade. Com as ações em queda por causa do Covid-19, vale a pena comprá-las? Vale a pena investir na bolsa? Fala pra gente. E toda vez que o mercado tem um nível de estresse muito elevado, seja por um enfrentamento comercial que aconteceu há pouco tempo, China e Estados Unidos, seja por uma ruptura de um bloco, de um ser de um bloco, como aconteceu com o Brexit há muito pouco tempo, seja a crise financeira de 2008, né, que teve um impacto avassalador na economia. Esse tipo de investidor que está bem ancorado, bem planejado, seja ele um investidor multimilionário ou não, esse tipo de investimento abre uma janela de oportunidade para ele rebalancear sua carteira e aproveitar essas promoções, porque há muita distorção no mercado. Realmente há muitas ações que estão extremamente baratas, que caíram muito acima do que o mercado, do que o valuation normal. Então é uma queda excessiva. Então essa questão de barato ou caro, ela tem que vir depois. Primeiro, o investidor tem que enxergar como é que está o planejamento financeiro dele. E quando acontece uma crise como essa, se ele estiver bem planejado, ele pode e deve sim aproveitar esse momento para comprar boas ações. O Ministério da Economia anunciou 5 medidas para reduzir o impacto da epidemia do novo coronavírus no país. Segundo a nota, a pasta buscará a realocação de recursos orçamentários para que não falte suporte ao sistema de saúde brasileiro. As medidas são a antecipação da primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, o governo decidiu suspender por 120 dias a prova de vida dos beneficiários do INSS. Essa é aquela lei que prevê que todos os anos beneficiários do INSS precisam comprovar ao governo que ainda estão vivos. Vai haver também uma proposta ao Conselho Nacional de Previdência Social para reduzir os juros máximos do empréstimo consignado de beneficiários do INSS. O prazo para as operações também vai ser ampliado. Além disso, vai ser criada uma lista de produtos médico-hospitalares que terão impostos de importação mais baixos. E esses produtos que chegarem ao Brasil serão processados com maior rapidez na alfândega, para evitar que fiquem retidos. Nós também convidamos para participar deste episódio o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é ex-vice-presidente do Banco do BRICS em Xangai, ex-diretor do FMI em Washington pelo Brasil e mais 8 países. Paulo, como essas medidas podem ajudar a enfrentar os efeitos econômicos do novo coronavírus? As medidas anunciadas pelo Ministério da Economia para reduzir o impacto do novo coronavírus no Brasil são positivas, ajudam sim a enfrentar os efeitos econômicos recessivos dessa nova crise, dessa crise do coronavírus, e são medidas que vão na direção correta, mas o problema que nós estamos enfrentando agora no Brasil e no mundo é um problema maior, macroeconômico. Eu tenho a impressão que cedo ou tarde, espero que mais cedo que mais tarde, a equipe econômica do governo brasileiro vai ter que tomar medidas mais fortes no sentido de apoiar a economia com expansão fiscal e também com medidas na área monetária. Acredito serem boas medidas, qualquer medida nesse sentido de incentivar o consumo, incentivar linhas de financiamento sustentáveis, baratas, de longo prazo, como são as linhas dos empréstimos consignados, ou liberar um dinheiro, antecipar um dinheiro como 13º, né, que é um dinheiro que vem sem dívida. Isso sim estimula o consumo, amortece sim os impactos de curto prazo e podem ajudar bastante aí nesse processo. As empresas aéreas são um dos segmentos mais afetados pela crise econômica causada pelo avanço do Covid-19. O presidente Donald Trump anunciou que vai restringir as viagens aéreas dos Estados Unidos para a Europa, o que deve abalar a indústria mundial de aviação. Depois desse anúncio, as ações das duas principais companhias aéreas brasileiras, Gol e Azul, despencaram mais de 30% na bolsa.
As empresas já ajustam malhas de voo para superar a crise do coronavírus. A Associação Internacional de Transporte Aéreo pediu que os governos respondam rapidamente à fragilidade financeira das companhias. Segundo informações publicadas pelo Globo, o Ministério da Infraestrutura está fazendo alguns estudos para amenizar os impactos nesse setor. Dentre eles está a redução de impostos às empresas aéreas para diminuir o gasto dessas companhias e evitar demissões. Também está em estudo a isenção de PIS e COFINS sobre o querosene de aviação, além de zerar a alíquota do imposto de renda cobrado sobre o aluguel de aviões. Mas para adotar essas medidas, é preciso encontrar recursos dentro do escasso orçamento de 2020, até porque precisamos compensar a perda de arrecadação. O ministro Paulo Guedes já deu o recado. Ele é contra dar incentivos fiscais. Para ele, o jeito de amenizar os efeitos da crise é avançando com as reformas no Congresso, como as reformas administrativa e tributária. Mas existe a ideia de que, sem o apoio do governo, as empresas serão obrigadas a reduzir a oferta de voos, o que poderá resultar em alta de tarifas. Afinal, essa ideia de dar incentivos às empresas é válida? E a aprovação das reformas teria efeito direto nessa crise? O setor de aviação é de fato um dos setores mais atingidos, talvez o mais atingido por essa crise, pela queda abrupta de viagens domésticas e sobretudo internacionais. Está acontecendo no Brasil, mas também no mundo. E eu acredito que todos os governos vão se preocupar em apoiar as empresas aéreas, porque elas são empresas importantes que estão submetidas nesse momento a uma queda abrupta de demanda que não estava nos planos de ninguém, nem podia estar, né? Então não há colchão empresarial que aguente esse tranco. Vai ser importante tomar medidas, sim. Eu não sei exatamente quais medidas seriam as mais apropriadas no caso das aeronáuticas, das empresas aéreas brasileiras, mas certamente sim tem que haver isso. Não acredito que o ministro Paulo Guedes vai se opor a isso ferrenhamente. As reformas estruturais que ele está aproveitando para reenfatizar, são discutíveis, algumas são positivas, mas não têm certamente o condão de combater os efeitos recessivos dessa crise. Então é uma ilusão, é vender ilusão imaginar que... Nem acredito que o Paulo Guedes vai insistir nesse discurso, já dá sintomas de que vai abandonar esse discurso insustentável de que a crise do coronavírus se enfrenta com reformas do tipo estrutural, que só tem efeitos, quando muito, no médio e longo prazo. E você, Rodrigo, pensa o que sobre isso? Olha, sobre as empresas aéreas, eu particularmente sou contra a qualquer incentivo fiscal. Eu acho que elas têm que trabalhar com nível de eficiência elevado. E as empresas que não estavam muito bem preparadas financeiramente, com caixa relevante, com suas operações de câmbio bem redeadas, né, vão sentir muito mais os efeitos dessa retração de voos, né? Então, eu acho que o governo tem que ter um papel de incentivar a economia como um todo, assim como esses anúncios de liquidez, de liberação de dinheiro no mercado. Automaticamente isso se reflete também nas empresas aéreas, mas eu sou contra porque todo tipo de subsídio acaba impactando nas contas públicas, que já estão super estranguladas. O Brasil está tentando entrar num caminho de melhoria fiscal, né? Diminuindo seus gastos, melhorando a gestão do seu próprio dinheiro, né? A colocação dele no mercado. E é um momento, acho que complicado, um momento de crise, mas deveria ser tratado no mercado privado. As empresas teriam que buscar se reorganizar, recolocar no mercado da parte financeira de maneira própria, né? E com relação à aprovação das reformas, eu acho que elas são urgentes, independente da epidemia ou não. O ministro Paulo Guedes, eu acho que está sendo muito hábil de aproveitar o momento e colocar um grau de velocidade maior, fazer uma provocação ao Congresso nesse sentido. Vai ser bom para o Brasil, bom para o Brasil no médio e longo prazo. No curto prazo agora, o efeito é muito psicológico, né? As reformas passando, o empresariado como um todo, os investidores externos vão se sentir mais confiantes. Mas eu acho que os efeitos das reformas
serão vistos no médio e longo prazo. O que o governo tem que fazer agora são ações diretas na questão do controle, prevenção e tratamento dos impactados aí pelo vírus. Quando vemos toda essa movimentação na Bolsa de Valores, no transporte aéreo, no comércio, enfim, no meio de todas essas consequências decorrentes do Covid-19, surge uma dúvida. Houve um certo exagero quanto à real gravidade da doença? Quem fala pra gente é o infectologista e diretor clínico do HU-FJF, Ronald Rowland. Sim, é verdade. Há uma grande preocupação em relação à maneira como as notícias são colocadas, vinculadas, e uma grande preocupação expressa, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, identificada inclusive pelo fato de não usar a palavra SARS desta vez, para não causar um impacto ruim. A questão vista do ponto de vista da saúde pública, ela, eticamente, você não pode, de maneira nenhuma, não divulgar os dados. O problema é a divulgação dos dados de maneira correta, no momento correto. As epidemias têm diversas fases e, em cada uma delas, uma medida é mais efetiva. Então, não adianta eu tomar tudo que é medida ao mesmo tempo. Isso tem toda uma técnica e, frequentemente, as pessoas confundem isso, não sabem isso, não são obrigadas a saber isso. E o clima hoje, no meu ponto de vista muito pessoal, é de que se aproveita esse tipo de oportunidade para expressar um sensacionalismo maior do que já existe no dia a dia. Falar em exagero, não sei. Por quê? Porque olha o que aconteceu na Itália, olha o que aconteceu na Alemanha, olha o que está acontecendo provavelmente na França. É muito complexo, tá? Então a gente também tem que pensar muito bem para não criticar uma situação onde a gente não tem todos os parâmetros na mão. Existem algumas conspirações de que há algum grupo econômico se beneficiando desse cenário promovido pelo Covid-19. Inclusive, alguns analistas dizem que a China articulou esse cenário todo para se auto-beneficiar economicamente. Você concorda com essa ideia? Sempre há um grupo que vai se beneficiar. No caso da China, em questão, está se veiculando aí que ela aproveitou o movimento de baixa da Bolsa para comprar muitas ações de empresas que estão sediadas à China, o governo chinês, né? Isso é um movimento natural, né? Se você está bem planejado, tem um bom caixa na sua empresa, ou como pessoa física, ou como país, e aparece uma oportunidade de compra com preço muito abaixo do mercado por conta do exagero, por conta do pânico, né? Aproveitar essa oportunidade, na minha opinião, é lícito, né? Você se preparou, se dedicou, se controlou e na hora correta estava preparado para aproveitar a oportunidade. Esse bate-papo todo, essa discussão toda sobre uma questão de rearranjo de grandes parceiros para se beneficiar, eu acho isso bem improvável. Todas as pesquisas levam, também não sou especialista, né, mas pelo que eu li, levam a conclusão, né, chegaram à conclusão que esse vírus surgiu por conta de um ambiente sociocultural lá da China, né? As pessoas consomem a carne in natura, não gostam da carne congelada, querem abater o animal na hora para levar para casa. Vários centros comerciais com muitos animais, com animais diversos, um controle sanitário perto de zero, para não falar zero. E aí surgiu o vírus e essa coisa foi se disseminando. E parece muito mais provável que seja um acidente, né, biológico mesmo, natural, que acontece de tempos em tempos, do que propriamente um arranjo de um país para se beneficiar ou de um grupo econômico. E há uma expectativa de quando esse cenário promovido pelo Covid-19 começará a se estabilizar, doutor? Bom, se você olhar para o que acontece na China hoje, a doença parece estar regredindo. Isso também é uma questão bem conhecida. A doença, conforme a capacidade do vírus de disseminar, ela vai disseminar muito rapidamente
E a partir de um determinado momento, tem muita gente com imunidade. Ou as pessoas que morreram, que não têm uma imunidade boa, ou os outros que sobreviveram, têm imunidade. Então, esse grupo começa a evitar a contínua disseminação. Isso é um termo que a gente tem na área da imunologia que chama imunidade de rebanho. Então, chega um determinado momento que pessoas num núcleo populacional grande não tiveram contato e o vírus não consegue alcançá-las mais, né? E isso, num vírus que dissemina, ocorre rápido. Então, a gente pode ter um pico relativamente rápido e depois passa a ter um andamento da epidemia muito mais lento, por conta desse comportamento. Agora, isso tem que ser avaliado muitas vezes de acordo com vários aspectos também, o que torna menos previsível esse comportamento preciso do ponto de vista global. A gente consegue fazer uma percepção geral, mas podem ter pequenas variações regionais ou mesmo de uma cidade para outra, dependendo de volume de população, dependendo de como a população vai se comportar, isso tudo vai interferindo, tá? Mas aqui no nosso meio nós estamos no começo, né? A Itália ainda está numa fase muito indefinida. A China parece que está entrando numa fase já menor, mas a gente tem que tomar cuidado porque a China é um país muito grande e pode ser que seja isso só setorial de uma região. O episódio do Falando Sério sobre o coronavírus está chegando ao fim. Agradeço aos nossos convidados pela participação e a você também que está nos escutando. Não deixe de seguir o Dicotomia nas redes sociais. É só buscar por Dicotomia Blog. Os outros episódios do Falando Sério estão no Spotify, SoundCloud e YouTube.